Imagine que você está num summit em Bogotá, na Colômbia, e um presidente sul-americano sobe ao palco com líderes africanos na plateia e começa a falar sobre colonização, minerais críticos e guerras que o mundo prefere ignorar. Agora imagine que esse presidente não é americano, não é europeu, não é chinês, é brasileiro. E que o discurso que ele faz naquele dia pode mudar, silenciosamente, a geopolítica do século XXI. Fica até o final, porque o que o Lula disse em Bogotá é muito mais importante do que parece na superfície. Vamos começar pelo começo. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, esteve num summit na Colômbia junto com líderes africanos. E o discurso que ele deu não foi um discurso de protocolo, daqueles que os políticos leem no papel sem acreditar em nenhuma palavra. Foi um discurso raivoso, direto, carregado de história e de aviso. Lula criticou o que chamou de retorno de uma abordagem colonial em relação às nações em desenvolvimento. Ele não usou eufemismos. Ele disse claramente que as potências mundiais estão voltando a interferir nos países do sul global, por meio de ações militares, sanções econômicas e uma corrida agressiva pelos minerais críticos. E qual é o centro dessa corrida? A África. O continente africano senta em cima de algumas das maiores reservas de cobalto, terras raras, grafite, manganês e lítio do mundo inteiro. Esses minerais não são luxo, são a matéria-prima da transição energética, dos carros elétricos, das baterias, dos chips, dos satélites. Quem controla esses minerais controla boa parte do futuro tecnológico do planeta. E o Lula foi ao summit em Bogotá para dizer, na frente dos líderes africanos, olhem para o que está acontecendo, porque isso não é novo. Isso é colonialismo com outro nome. As palavras que ele usou foram fortes. Ele disse que todo mundo já sabe, por experiência própria, que seus países já foram saqueados. O ouro, a prata, os diamantes, os minerais. Que depois de tomar tudo o que havia para tomar, agora as potências querem controlar os minerais críticos e as terras raras que ainda existem. Essa não é a linguagem de um diplomata cuidadoso. Essa é a linguagem de alguém que acredita no que está dizendo e quer que o mundo escute. E Lula foi além. Ele fez uma comparação direta entre o clima geopolítico de hoje e o histórico saque da África e da América Latina. Disse que o padrão é claro. Potências poderosas criam inimigos, constroem uma imagem negativa desses inimigos e usam isso para justificar a intervenção. Ele perguntou, e a pergunta ficou no ar: será que o mundo realmente pode continuar vivendo numa era de mentiras, onde se fabrica um inimigo só para depois ter uma desculpa para destruir? É uma pergunta filosófica, mas é também uma pergunta política muito concreta. Agora vem uma parte interessante. Lula não mencionou Donald Trump pelo nome nenhuma vez, mas ele referenciou repetidamente ações tomadas pela administração Trump. Ele citou a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, um episódio que provocou enorme controvérsia internacional. Ele mencionou o bloqueio de combustível contra Cuba, que continua sufocando a população da ilha. E ele criticou duramente o que chamou de guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Tudo isso sem dizer o nome de Trump. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouviu. Isso é uma técnica política clássica, e o Lula a usa muito bem. Quando você não quer criar um incidente diplomático direto, você descreve as ações sem nomear o ator. Mas todo mundo na sala sabe de quem você está falando. Os líderes africanos sabiam, os presidentes da América Latina sabiam, e a imprensa internacional soube também. Agora vamos sair do texto do discurso e entrar na análise. Por que o Lula está fazendo isso? Por que um presidente brasileiro vai a um summit na Colômbia com líderes africanos e entrega um dos discursos mais contundentes da sua carreira sobre colonialismo e minerais críticos? Existem várias camadas para responder essa pergunta, e cada uma delas revela algo diferente sobre a estratégia do Brasil. A primeira camada é a mais óbvia. O Brasil tem interesse direto na África. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. Mais de 56% da população brasileira se declara preta ou parda. Historicamente, as conexões culturais entre o Brasil e o continente africano são profundas e antigas.
Mas além da cultura, existe uma dimensão econômica e geopolítica muito concreta. O Brasil quer ampliar sua presença diplomática no sul global, e a África é uma peça central nessa estratégia. São 54 países, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e um poder de voto enorme nas instâncias internacionais como a ONU. A segunda camada é a mineral. O Brasil também é um país rico em minerais críticos. Tem lítio, nióbio, do qual o Brasil controla quase 90% das reservas mundiais, além de terras raras e outros recursos estratégicos. O Lula sabe muito bem o que significa ter riqueza mineral num mundo onde as potências querem controlar o acesso a esses recursos. Quando ele fala para os africanos sobre o risco de ter seus minerais saqueados, ele está também falando sobre o Brasil. Está construindo uma narrativa de solidariedade que tem um componente genuíno, mas que também serve aos interesses brasileiros de estabelecer um bloco de países produtores de minerais críticos com capacidade de negociar coletivamente. A terceira camada é mais estratégica ainda. O Lula está tentando posicionar o Brasil como líder de um novo sul global. Não é o Brasil isolado, é o Brasil como voz de uma coalizão de países que não querem ser peões nem da China, nem dos Estados Unidos, nem da Europa. O discurso em Bogotá encaixa nesse projeto maior. No mesmo summit, líderes do Burundi, Guiana, Uruguai e Colômbia ecoaram as preocupações do Lula. Todos argumentaram que as instituições globais, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, não refletem mais o mundo de hoje. E Lula está capitalizando esse sentimento. Mas existe uma quarta camada, talvez a mais delicada: a política interna brasileira. O Lula chegou à presidência em 2023 depois de uma disputa violentíssima com Jair Bolsonaro, e seu governo, desde o início, tentou equilibrar a necessidade de manter relações com os Estados Unidos, o maior parceiro comercial individual do Brasil, com o projeto de construir uma política externa mais independente e mais focada no sul global. O discurso anticolonial na Colômbia é uma sinalização clara para a base política do Lula de que ele não está cedendo à pressão americana, de que o Brasil tem voz própria, de que a soberania nacional é inegociável. Isso tem peso eleitoral, tem peso simbólico e tem peso real na política externa. Agora vamos falar sobre a África especificamente, porque a pergunta que fica no ar depois de um discurso como esse é: o que os líderes africanos fazem com esse aviso? Para a África, a situação é ao mesmo tempo mais urgente e mais complicada do que parece de fora. A corrida pelos minerais críticos africanos já está em andamento. A China está lá há décadas, com investimentos em infraestrutura, mineração e financiamento de projetos que os países ocidentais muitas vezes recusaram. Os Estados Unidos chegaram mais tarde e com um discurso diferente. Falam em parcerias justas, em respeito à soberania, em modelos alternativos ao que chamam de diplomacia da armadilha da dívida chinesa. A Europa tem seus próprios interesses e suas próprias contradições históricas com o continente. E agora o Brasil aparece dizendo: cuidado com todos eles. A questão que o discurso do Lula coloca de forma implícita é se a África tem capacidade real de proteger seus recursos, seu espaço político e seu futuro estratégico num mundo onde potências muito maiores competem de forma cada vez mais agressiva. E a resposta honesta é: depende. Depende da unidade política africana, que historicamente tem sido difícil de construir e de manter. Depende de qual infraestrutura institucional os países africanos são capazes de desenvolver para negociar coletivamente. Depende de quem está sentado na mesa quando as decisões são tomadas. E como o próprio discurso do Lula reconhece, a África muitas vezes não está sentada nessa mesa. Mas há algo de novo acontecendo. A União Africana passou a ter um assento permanente no G20, um movimento histórico que aconteceu durante a presidência indiana do grupo em 2023. Vários países africanos estão renegociando contratos de mineração que foram assinados em condições muito desfavoráveis no passado. Há uma geração de líderes africanos que cresceu depois das independências, que tem consciência do que significa ser dependente e que está tentando construir algo diferente, mesmo que de forma imperfeita e às vezes contraditória. O Lula está lendo esse momento e está tentando ser um interlocutor do Sul global
com essa África que está mudando, que está mais consciente do seu peso geopolítico, que está menos disposta a aceitar passivamente as regras do jogo ditadas por outros. Agora vamos falar do que interessa para o Brasil domesticamente, porque um discurso de política externa nunca é só de política externa. O Brasil tem uma agenda mineral que é central para seu desenvolvimento nos próximos 20 anos. O país quer se tornar um grande exportador de lítio numa época em que o lítio é o petróleo do século XXI. Quer valorizar seu nióbio, que hoje é vendido majoritariamente como matéria-prima bruta e que poderia ser processado no Brasil para gerar muito mais valor. Quer atrair investimentos estrangeiros para a transição energética sem abrir mão da soberania sobre seus recursos naturais. Quando o Lula vai à Colômbia e faz esse discurso, ele está também mandando um recado para os investidores e para as potências estrangeiras sobre o Brasil. Nós sabemos o que temos, nós sabemos o que vale, e nós não vamos aceitar os mesmos acordos ruins que nossas avós aceitaram. É um posicionamento negociador, é uma afirmação de poder, e é também um convite para países do sul global, incluindo os africanos, para construir uma aliança de produtores de minerais críticos que possa negociar em conjunto com os grandes compradores. Isso poderia ter implicações enormes. Pensa comigo, e se o Brasil, com seu lítio e seu nióbio, a República Democrática do Congo com seu cobalto, a Zâmbia com seu cobre, a Indonésia com seu níquel e a Bolívia com seu lítio, criassem um mecanismo de coordenação para exportar esses minerais? Não necessariamente um cartel nos moldes da OPEP, mas uma plataforma de negociação, um fórum de fixação de padrões, uma estrutura que aumentasse o poder de barganha coletivo. O discurso do Lula em Bogotá é compatível com esse tipo de visão de longo prazo. Não significa que isso vai acontecer, mas significa que o terreno está sendo preparado. Do ponto de vista da política doméstica brasileira, o discurso também tem um efeito de consolidação da identidade da esquerda governista. O Lula foi eleito numa coalizão ampla, que vai da esquerda ao centro, e precisa manter essa coalizão unida. Discursos sobre colonialismo, soberania nacional e solidariedade com o Sul global são muito bem recebidos pela base mais progressista do seu eleitorado. São discursos que têm um componente emocional e histórico muito forte no Brasil, onde a memória da escravidão e da dependência colonial ainda é muito presente na vida cotidiana. Mas há também um risco. O Brasil precisa dos Estados Unidos. A relação com Washington é complexa, mas é central para a economia brasileira, seja no comércio, seja nas relações com o Fundo Monetário Internacional, seja no acesso a mercados de capitais. Se o Lula exagerar no tom anti-americano, pode criar problemas econômicos que vão prejudicar exatamente os brasileiros mais pobres que ele diz querer proteger. Esse é o equilíbrio difícil que qualquer governo do Sul global precisa fazer. Ser soberano sem ser suicida, ser independente sem se isolar. E agora chegamos à pergunta mais picante de todas. O que os Estados Unidos vão pensar disso tudo? A resposta curta é: a administração Trump não vai gostar, mas não vai se surpreender. O Lula já sinalizou desde o início do seu governo que não vai ser um aliado automático de Washington. Ele foi ao Conselho de Segurança da ONU e criticou a guerra na Ucrânia de uma forma que deixou os americanos desconfortáveis. Ele recusou a enviar armas para a Ucrânia. Ele tentou mediar o conflito, junto com a China, uma iniciativa que os Estados Unidos olharam com grande desconfiança. E agora ele vai a Bogotá e critica, sem nomear diretamente, políticas da administração Trump em relação à Venezuela, Cuba e Irã. Do ponto de vista americano, e especialmente da perspectiva do governo Trump, o Lula está do lado errado. Está defendendo Maduro indiretamente ao criticar a sua captura. Está criticando o bloqueio a Cuba. Está questionando a narrativa americana sobre o Irã. Para uma administração que vê o mundo em termos muito binários, aliados e adversários, amigos e inimigos, um líder que se recusa a se encaixar nessa lógica é, na melhor das hipóteses, um incômodo e, na pior, uma ameaça. Mas a situação é mais nuançada do que isso. Os Estados Unidos têm interesses econômicos enormes no Brasil. As empresas americanas investiram bilhões no país. O agronegócio brasileiro e o americano são ao mesmo tempo concorrentes e parceiros. A Boeing vende aviões para a Embraer.
As plataformas de tecnologia americanas dominam o mercado brasileiro. Existe uma interdependência real que coloca um limite prático em qualquer deterioração grave das relações. O que provavelmente vai acontecer é que Washington vai observar com crescente desconforto a tentativa do Lula de construir esse bloco alternativo no sul global. Vai tentar contrabalançar com seus próprios investimentos em África, o Parceria pela Infraestrutura e Investimento Global, lançado pelo governo Biden como alternativa ao cinturão e rota da China, provavelmente vai continuar sendo empurrado mesmo pela administração Trump, ainda que com outros nomes e outra retórica. E vai tentar manter o Brasil dentro de sua órbita econômica, mesmo que politicamente o Lula continue a incomodar. O que é realmente novo, e o que torna o discurso de Bogotá importante para além do momento imediato, é que o Lula está construindo uma narrativa alternativa sobre a ordem internacional que tem apelo genuíno para uma grande parcela do mundo. Exatamente os países que não são ricos o suficiente para ditar as regras, mas que são grandes o suficiente para que suas escolhas importem. São países como o Brasil, a Índia, a África do Sul, a Indonésia, o México, a Nigéria, a Etiópia. Países que representam centenas de milhões de pessoas, reservas enormes de recursos naturais e mercados em crescimento. Países que a China já entendeu que precisava cortejar e que os Estados Unidos muitas vezes ignoraram ou trataram com arrogância. Se o Lula conseguir articular esses países em torno de uma agenda comum, ou pelo menos de princípios comuns, isso muda o cálculo geopolítico global. Não porque esses países se tornem uma superpotência alternativa, mas porque criam fricção suficiente, autonomia suficiente e poder de barganha suficiente para que nenhuma grande potência possa simplesmente impor sua vontade sem negociar. Isso pode parecer utópico, e talvez seja. A história está cheia de tentativas de organização do Sul global que não deram certo. Do movimento dos não alinhados, à tentativa de criar uma nova ordem econômica internacional nos anos 70. O problema de fundo sempre foi o mesmo. Os países do Sul global têm interesses diferentes, rivalidades regionais, elites que muitas vezes preferem negociar individualmente com as potências do que construir solidariedade coletiva. E o Lula sabe disso. Ele já governou o Brasil antes, de 2003 a 2010, e já tentou construir coalizões Sul-Sul que ficaram aquém das expectativas. Mas o contexto mudou. A crise climática está tornando os minerais críticos mais estratégicos do que nunca. A pandemia mostrou os limites das cadeias de suprimento globais e a vulnerabilidade de países que dependem de outros para medicamentos, chips e alimentos. A guerra na Ucrânia acelerou a fragmentação da ordem mundial. E a ascensão da China criou pela primeira vez em séculos uma alternativa real à hegemonia americana, o que dá aos países do Sul global uma margem de manobra que simplesmente não existia antes. Nesse contexto, o discurso de Lula em Bogotá não é só retórica, é um mapa de intenções. É uma articulação pública de uma visão de mundo que ressoa profundamente nos corredores de Brasília, de Nairobi, de Pretória, de Jacarta e de muitas outras capitais que raramente aparecem nas manchetes dos jornais americanos ou europeus. A advertência que ele deu ao presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul, pedindo que o país aprofundasse a cooperação em defesa e alertando que ambas as nações permanecem vulneráveis a intervenções externas, não é paranoia. É uma leitura sóbria de um mundo onde as regras do jogo estão sendo reescritas em tempo real, e onde os que não participam dessa reescrita vão encontrar regras escritas por outros. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todo o discurso. O mundo não vai mais caber em caixas. As velhas categorias da Guerra Fria, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não descrevem mais a realidade. O conceito de países em desenvolvimento está sendo desafiado por nações que têm satélites no espaço, bolsas de valores sofisticadas e exércitos com tecnologia de ponta. O eixo norte-sul ainda existe, mas está se complexificando de formas que nenhum mapa político tradicional consegue capturar. O Lula está tentando ser um cartógrafo desse mundo novo. Se ele vai ter sucesso, se o Brasil vai conseguir construir as alianças que ele imagina, se a África vai encontrar uma forma de proteger seus recursos e seu espaço político,
Essas perguntas vão ser respondidas pelos próximos anos, não pelos próximos meses. Mas o que podemos dizer com segurança hoje é que o discurso de Bogotá não foi só mais um discurso. Foi um ato político com implicações de longo prazo. Para o Brasil, para a África, para o Sul global e para a ordem mundial que ainda está sendo decidida. Esse é o mundo em que vivemos. E é por isso que histórias como essa importam. Não porque têm respostas fáceis, mas porque fazem as perguntas certas.